Boa noite a todos. É um momento esperado aí por muitos anos estar aqui na sexta-feira, né, fazendo uma palestra. Então, o tema da palestra de hoje é os trabalhadores da última hora, capítulo 20 do Evangelho. Bom, vamos desmembrar então um pouco o capítulo. O início do capítulo é com uma parábola, né? Então, entender o que é parábola, né? A comparação desenvolvida em uma história curta, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana e na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Então, né, o capítulo inicia com Jesus contando a parábola dos trabalhadores da vinha, né? E ele se utilizava na época de parábolas para o entendimento do povo da época, que não tinha muito conhecimento, e através das histórias que Jesus contava, eles conseguiam absorver a lição, né? Também é interessante nós conhecermos um pouco da cultura do povo daquela época. Os componentes, por exemplo, que estavam na mesa do povo era o trigo, né, para a fabricação de pão. Então era o alimento mais presente, né, na mesa do povo da época. O peixe, que era a fonte de proteína animal barata, uma vez que carne bovina e suína eram para eventos grandiosos, onde só quem tivesse muito dinheiro, só os ricos poderiam usufruir mais, né, desse tipo de alimento. E o vinho, que era a bebida mais importante, presente, né, em todos os eventos, presente na mesa de todos. Bom, vamos vou contar um pouco, né, um resumo dessa parábola. Né? Jesus, ele compara os reinos dos céus com um pai de família que vai atrás de trabalhadores para a sua vinha. Então, na terceira hora do dia, esse pai de família sai, passa pela praça e convida aquelas pessoas que estavam ali sem fazer nada, né? E essas pessoas aceitam o convite de trabalhar por uma moeda pelo valor de uma moeda o seu serviço. Na sexta hora e na nona, esse mesmo pai de família faz a mesma coisa e lá encontra ainda pessoas que não estavam fazendo nada. Então, novamente, ele convida para essas pessoas, se quiserem trabalhar na sua vinha, que ele novamente pagará uma moeda pelos serviços prestados. E essas pessoas foram. Na 11ª hora, ele fazendo o mesmo trajeto, ele novamente encontra pessoas sem fazerem nada. Então, ele pergunta, né, para essas pessoas por que eles não estavam fazendo nada ali, por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar. E eles falam que estavam esperando alguém que os convidasse, né, mas nenhuma oportunidade foi oferecida. Então, novamente, ele convida essas pessoas para trabalhar na sua vinha. E elas foram. Mais tarde, né, ele chama o mordomo, seu mordomo, e diz: olha, vamos pagar essas pessoas aí, esses trabalhadores, começando dos últimos até os primeiros, todos recebendo uma moeda. Aqueles que foram convidados primeiro a trabalhar na vinha desse senhor começaram a reclamar: eu trabalhei de manhã, peguei sol à tarde, trabalhei o dia todo e ganho somente uma moeda, enquanto eles, né, que chegaram na última hora, né, quase à noite, sem ter quase nada o que fazer. E o trabalhador falou, muito bravo, falou assim: tu não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é permitido fazer o que quero? É vosso, e vosso olho é mau porque sou bom? E ele termina assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Terminando essa parábola, né, no capítulo 20, ali no trecho do Evangelho,
diz para a gente voltar, né, para a gente dar uma olhada na parábola do festim das núpcias no capítulo 18. Mas isso a gente vai primeiro, vamos entender a parábola da vinha, né? Então, coloquei alguns tópicos aqui, né? É justo o trabalhador da última hora receber uma moeda igual aquele que trabalhou desde cedo? A gente fica pensando, né? Mas é justo, porque aquele senhor, ele acertou com esse trabalhador que fosse lá e que ele trabalhasse. E eles foram com dedicação, com empenho e cumpriram a sua missão, né? A importância daquele trabalho da última hora, né, da 11ª hora, era tão grande, né, que eles mereciam, porque eles fizeram jus àquela moeda. Então, uma outra perspectiva interessante: e se esses trabalhadores da 11ª hora, ao invés de esperarem, né, serem chamados por esse pai de família, se eles assaltassem ou matassem, né, em busca de sustento, ou em busca, seria uma tragédia, né? Essas pessoas aí não teriam, não mereceriam ganhar nada. Mas não, eles tiveram paciência, eles aguentaram ali no osso, mesmo sem ter nada o que comer, sem receber nada, eles esperaram o momento certo, esperaram a oportunidade com paciência e resignação, e foram premiados com esse convite desse pai de família. Então eles merecem, né? Muitos aí, a gente vê hoje, muitos não têm a paciência, né? Muitos acabam fazendo coisas erradas, né, para poder, como justificativa, né? Mas nada justifica um ato errado. Bom, aproveite a oportunidade. Todos esses convidados, eles aproveitaram, né? Todos aproveitaram as chances que esse pai de família ofereceu. Assim como nós no nosso dia a dia, seguidamente aparecem oportunidades da gente mostrar o nosso trabalho, da gente mostrar serviço, de mostrarmos todo o conhecimento que a gente adquire vindo na casa espírita, né, estudando o espiritismo, né, ou ouvindo uma pregação do pastor, né, todos nós recebemos um conhecimento, né, e nós devemos aproveitar a oportunidade que Deus faz surgir na nossa frente e botar em prática esses conhecimentos. Quem são os trabalhadores da primeira hora? Bom, eu acho que o pessoal já sabe quem é o da última hora, mas quem são os da primeira hora? Quem são aqueles que foram chamados, né, primeiro? Foram os profetas, né? Moisés, os apóstolos, os pais da igreja, os sábios, os filósofos, todos esses foram chamados primeiro e eles fizeram a sua parte, né? Tudo que nós conhecemos, né, da lei de Deus, foram eles que nos mostraram, né, lá na primeira hora, no primeiro trabalho, né, das pessoas que passaram por aqui, que tiveram acesso aos ensinamentos de Jesus, de Deus, né, às leis de Deus, melhor. Quem são os trabalhadores da última hora? Bom, se esses profetas são os da primeira hora, nós, espíritas, somos os trabalhadores da última hora. Por quê? Porque nós somos aqueles que já fomos convidados muitas vezes pelo Senhor para trabalhar na sua vinha, né? Tivemos muitas oportunidades em reencarnações anteriores, mas, ao contrário desses trabalhadores, nós tínhamos as nossas prioridades, né? E a gente foi deixando, até que, né, Deus, vamos esperar o momento certo, quando eles estiverem preparados. Surgiu o convite. E aqui estamos nós, né, aceitando esse convite. Então, é muito importante para nós, trabalhadores da última hora, né, já que nós reconhecemos isso, que a gente faça o nosso serviço bem feito, né? Que a gente possa ter dedicação, amor, porque senão nós vamos estar aqui, ó. Será que a gente vai merecer receber essa uma moeda? Então, nós temos a obrigação de manter
todo esse trabalho, né, e fazer com que as pessoas que ainda não têm esse conhecimento, né, que elas absorvam, ou que elas entendam, né, o que é essa lei de amor, né? Quais as responsabilidades do trabalhador da última hora? Bom, é tudo isso que eu falei, né? O trabalhador da última hora, o espírita, ele tem o dever de falar sobre o espiritismo, de falar sobre a reencarnação, né? Nós já passamos pela ideia de Jesus, pela história de Jesus. O conhecimento que Jesus nos trouxe sempre vai valer, porque é a base de tudo. Mas nós, como espíritas, nós temos que falar da reencarnação, né? Explicar o que é a vida após a morte, que existe alguma coisa além da morte física, né? Então essa é a responsabilidade, e também de honrar tudo aquilo, né? Todo aquele ensinamento do mestre, né? De amor, de caridade. Então nós temos uma responsabilidade muito maior, porque nós temos esse conhecimento, né? Muitas pessoas não têm isso aí ainda. E a bênção da reencarnação. A reencarnação é a maior prova de amor que Deus tem por nós, né? Então, como eu disse antes, nós recebemos diversas oportunidades para trabalhar na vinha, né? Para fazer o bem, né? Para assimilar aqueles conhecimentos e praticar aqueles ensinamentos que recebemos ao longo dos séculos, ao longo das encarnações. Então, Deus nos dá, cada vez que nós reencarnamos, a oportunidade de praticarmos isso aí, né? Então, agora, dada ao momento que nós estamos vivendo, um momento de transição, né, dá ainda mais valor por nós estarmos aqui trabalhando na última hora. Porque como o vinho, a última parte da fabricação do vinho é muito importante, porque se não for concluída, se não for feita com toda a dedicação, com todo o amor, com toda a técnica, com toda a atenção, todo aquele trabalho lá atrás de colheita, de plantação, vai ser, né, jogado por água abaixo. Então, né, muita atenção, e cada vez que nós pensarmos sobre a nossa existência, né, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Bom, então, né, a gente viu mais ou menos o capítulo 20 ali no início, que começou com os trabalhadores da vinha. Aqui ele pede no finalzinho, né, ver também a parábola do festim das núpcias, no capítulo 18. Bom, também um resuminho rápido dessa parábola. Um rei queria fazer as núpcias, as festas de núpcias do seu filho, né? E então ele preparou tudo e mandou os seus servidores avisarem os convidados, né, que ele tinha preparado tudo para o festim das núpcias do seu filho. E os servidores foram até os convidados, mas todos se recusaram a ir, porque tinham suas obrigações e tudo mais. O rei então novamente enfatizou: eu já preparei tudo, já mandei sacrificar em bois, já tenho quantidades enormes de vinho, seria um prejuízo se eu não fizesse. Convidem eles novamente, enfatizem que o próprio rei está convidando. E eles convidaram os convidados, que novamente se recusaram. Alguns deram a desculpa de que tinham que cuidar dos seus negócios, né, de trabalho, outros foram para suas casas de campo, e outros, inclusive, assaltaram e até mataram esses pobres servidores aí que só estavam cumprindo o que o rei havia pedido. O rei ficou sabendo, né, dessa matança, de tudo isso aí, e mandou então o seu exército atrás daqueles que mataram seus servidores, para que eles fossem, né, presos e as suas aldeias fossem desmanteladas, fossem devastadas. Mais tarde o rei então chama novamente seus servidores e manda eles para as encruzilhadas.
olha, agora vocês convidem quem vocês quiserem, tá? Convidem todos que passarem por ali, vocês convidem. E foram isso que eles fizeram. Então ali, né, uma ilustração da sala de núpcias, todos os bons e os maus na sala de núpcias. Até que uma pessoa chamou a atenção do rei, que ficou indignado por ele não estar vestido como se deve numa festa de núpcias. Então o rei indignado falou assim, chamou os seus guardas e disse: atai-lhe as mãos e os pés e lançai-os nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos os chamados e poucos os escolhidos. Bom, aí termina, né, a parábola. Agora vamos também entender um pouco do que Jesus quis dizer, né, com essa história. O que seria a festa nupcial, né, na nossa visão ali, que Jesus quis dizer? Seria, né, o rei, né, convocando o pessoal, as pessoas para essa festa, nada mais é do que Deus convidando a todos, né, para o reino dos céus. Então, aonde haverá felicidade, aonde todos irão compartilhar da alegria de estar ali presentes. Quem são os primeiros convidados, né? Os primeiros convidados que os servos foram, né, foram convidados. Os primeiros foram os hebreus, que foram os primeiros a terem os conhecimentos, né, das leis de Deus. Os enviados do rei, quem seriam os enviados do rei? Seriam os profetas, né? Todos aqueles que foram, chamaram o povo na época, cada um em sua época, para as leis divinas. Mas aquele povo despreparado, muitos deram a desculpa de que não podiam, outros sacrificaram esses enviados, esses profetas, né? Como depois até aconteceu com Jesus, né? Jesus veio aqui, veio falar de amor, de toda a lei divina, e aí muitos não deram ouvidos, né? Foi a mesma coisa a história que ele contou aqui, né? Depois extraria o que aconteceu com o próprio Jesus, né? Quem são os convidados que não apareceram para cuidar, né, para cuidar do campo e dos seus negócios? São aquelas pessoas que ainda estão muito presas às coisas materiais, né? Que ainda não estão preparadas para a vida no outro plano, né? Então essas pessoas não aceitariam esse convite, né? E todos que encontraram, depois os servos foram nas encruzilhadas, né? E convidaram todos que passavam. Esses que foram na festa, Jesus quis dizer que Deus convidou todos para o reino dos céus, né? Tanto os bons quanto os maus. Então, sem distinção nenhuma, sem preconceito nenhum. E agora essa parte é a mais importante, né? A roupa de festas. Como assim a roupa de festa? O rei mandou o cara ser preso por causa da roupa de festa. Jesus quis dizer que para entrar no reino de Deus, no reino dos céus, nós temos que entrar com um traje adequado. Por exemplo, aquela pessoa que foi má, que era muito apegada às coisas materiais, que roubava, que matava, essa pessoa não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ela não está vestida adequadamente. A pessoa só vai entrar, né, na festa, só vai poder desfrutar da companhia de Deus e dos espíritos evoluídos se essa pessoa também estiver vestida adequadamente, né, com amor, carinho, né, vivenciar isso aí, né. Então foi bem claro assim as parábolas, né. Depois, continuando, eu dividi ali mais ou menos a missão dos espíritas, né, e de pregar o dogma da reencarnação e a evolução espiritual conforme bem ou mal cumprido suas missões e suportado as provas terrestres. Bom, como eu falei antes, né, nós passamos pela fase de Jesus, né, nós entendemos, nós espíritas entendemos tudo aquilo, nós recebemos todo esse conhecimento. Agora está na hora de nós, né, como espíritas
que estudamos a doutrina, passar esses ensinamentos, né, da reencarnação, da evolução espiritual. Nós já passamos aquela etapa, né? Ide e pregai a palavra divina. Bom, a gente aqui a gente deve, coloquei mais isso aí, porque a gente deve se sacrificar um pouco também, né? Não adianta só a gente ir ali e aqui, estando na zona de conforto. Não, a gente sabe que é difícil, a gente tem que ir lá, tem que pregar a palavra, né? Como muitos fazem hoje, né? Na cultura espírita aí, agora tem música, né? A música através da doutrina espírita, com palestras, né? Com jogos, com brincadeiras para as crianças. Não interessa, a gente tem que pregar a palavra divina. Ide e pregai, os bons espíritos estão conosco. Bom, aqui certamente a gente vai falar com pessoas que não estão nem a fim de ouvir a gente, né? Mas que muitas vezes deixa a gente sem saber o que fazer. Mas essas pessoas, elas podem não ouvir no primeiro momento, porque ainda não tudo que nós formos falar vai deixar ela ainda insegura. No momento em que ela começar a entender a palavra, ela vai começar a interagir mais conosco, né? Pregar o desapego aos ávaros, a abstinência aos dissolutos, a mansuetude aos tiranos domésticos, como os déspotas. Bom, a gente não pode desistir, né? A gente sabe que a gente pode estar falando, a pessoa não pode não estar ouvindo, mas o Evangelho dá um exemplo, né? Que o terreno não se torna fértil se a gente não regar. Então, de alguma forma, aquilo que a gente está fazendo pode não parecer que vai dar resultado no primeiro momento, mas mais tarde isso aí vai florescer, né? Um exemplo aqui que nós temos aqui na nossa sociedade, né, no Monte Alverne, na evangelização, é que muitas vezes nós passamos o conhecimento para os nossos jovens que são carentes, e no primeiro momento a gente pensa que não foi assimilado, mas lá na frente, né, na primeira oportunidade que ele tem para demonstrar se ele aprendeu ou não, a gente vê que tudo aquilo que a gente falou com eles foi absorvido, né? É muito importante, é muito que a gente continue esse trabalho, né? Ide e destruir o bezerro de ouro. Bom, aí é só para, né, deixar bem claro que existe só um Deus, né? Então a gente não, pra gente não adorar outras divindades, não, a gente sabe, né? Nessa altura do campeonato a gente sabe que só tem um Deus, né? Deus está no comando, né? Uma amiga minha sempre, eu me lembrei agora de Jesus na causa, mas Deus está no comando. Então a gente fica nervoso em diversas situações, como por exemplo agora, né? Primeira vez que uma pessoa vai fazer uma palestra, né? A gente fica ansioso, a gente fica isso, aquilo, ou, né, numa apresentação, mas a gente tem que ficar tranquilo, né? Que o que a gente está fazendo é o certo, né? E que Deus está nos ajudando. E no momento que a gente ficar nervoso ou que acontecer alguma coisa, as pessoas que estão nos ouvindo, né, certamente são pessoas adoráveis, são pessoas que também estão no mesmo caminho, vão nos entender e vão nos acolher da melhor maneira possível. Então a gente pode ficar tranquilo. Não importa as armadilhas das falanges negativas. Bom, aqui a gente deve ter muita atenção, né? E a primeira coisa, antes de tudo, é reconhecer, né? Somos espíritas, somos espíritos e que nós temos mediunidade, né? Então, a gente tem que reconhecer essa mediunidade, né? E trabalhar em cima disso. Como? Né? Estudando a doutrina, a gente vai ver como a gente se livra dessas armadilhas das falanges negativas, né? E também, com isso, né, com o estudo, nós vamos atrair espíritos que vão nos proteger, que vão nos auxiliar na nossa caminhada, e aí então, a gente vai estar livre dessas armadilhas.
enfrentaremos corações mais pesados que montanhas. Bom, também se torna meio repetitivo, mas o que eu quero deixar bem claro é que, novamente, nós vamos falar com pessoas que podem até nos agredir verbalmente, né, por a gente falar sobre as leis de Deus, falar sobre Jesus, falar sobre o Espiritismo. Mas a gente deve se manter firme e com fé, né, que a gente vai conseguir mais para frente cumprir um objetivo maior, né? Esse momento que a Terra está passando, que é um momento de transição, né, que nós estamos saindo estamos entrando como um planeta de regeneração, saindo de provas e expiações, nós já começamos a sentir a luz divina chegando perto do nosso planeta, dada a hora, dado o momento. Então, os espíritos já começam a se agitar, ficar nervosos, né, porque eles sabem o que vai acontecer. O espírito sabe. A pessoa, a gente vê as convulsões sociais que existem no mundo, a gente consegue entender o porquê disso tudo, estudando a doutrina espírita. A gente sabe que está chegando a hora, então, né, vamos nos manter com fé e continuar o trabalho. Pode parecer que não está tudo errado, mas não está. É normal isso. Já aconteceu antes com outros planetas, agora é a nossa vez, né? E como nós estamos na frente dessa transformação, né, cabe a nós manter isso aí, né? Não vamos recuar. Tem uma pergunta: se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviam, como saber se estamos no caminho certo? Ali já tem a resposta, né? Pelo verdadeiro princípio da caridade que se pratica. Então, a gente só vai saber se a gente está no caminho certo olhando para nós mesmos, né? Saber se aquilo que a gente está fazendo é de coração, se a gente vai cobrar depois aquilo ali, né? Como a gente se sente quando a gente faz aquilo ali. Tudo isso aí a gente vai se autoconhecendo. E também, né, pela ajuda do mundo espiritual. Por exemplo, a gente quer fazer um trabalho, a gente quer fazer um trabalho para o bem, a gente quer fazer ajudar o próximo, Deus vai ajudar. A casa, né, os espíritos que estão ali juntos para a realização daquele trabalho, eles vão nos ajudar e a gente vai conseguir fazer aquele trabalho. Agora, se tem uma segunda intenção, ou se a pessoa que está envolvida ali quer prejudicar, essa pessoa que quer prejudicar, que está com a má intenção, ela vai saber que não está no caminho certo, porque Deus não vai ajudar, essa pessoa não vai conseguir. Bom, é chegada a hora, né, pessoal? Então, como diz ali na parábola, nós somos trabalhadores da última hora, está na hora de receber, né, uma moeda. Só que será que a gente merece essa uma moeda aí, né? Como trabalhadores da última hora, a gente tem que mostrar mais serviço, né, do que aqueles que já vieram, né? A responsabilidade é maior agora, né, chegada a hora. Então, o desinteresse, né, fazer as coisas sem interesse pessoal é muito importante. Nós estamos trabalhando, então esse interesse, o interesse pessoal no trabalho espírita, ou seja para caridade, isso aí não dá certo. Não dá certo. A pessoa que vai fazer um trabalho assim não tem e tem o interesse pessoal, já não dá certo. A pessoa já vai automaticamente se excluindo, né? E a resignação. A resignação é que a gente sabe, né, que, como eu disse, o mundo está passando por uma transformação, nós também estamos passando por uma transformação. Então, muita coisa a gente tem que aceitar, né? Muita coisa dessas coisas que estão acontecendo hoje, né? O mundo todo entrando em uma convulsão assim que a gente não sabe o que fazer no meio de tudo isso. É se manter ali firme, não recuar, né? E seguir, continuar seguindo os ensinamentos do mestre.
também ver a última uma frase aqui para concluir, né? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos no reino dos céus. Bom, a gente vai receber com certeza, né? Todos que estão aqui, né? Aqueles que estão procurando conhecimento, que estão procurando melhorar, a gente vai receber a nossa moeda, né? Se Deus quiser, assim a gente espera, né? Trabalhando muito para isso. Mas a gente também não, se a gente trabalhar com todo amor, com toda a dedicação, sem se importar com o que os outros vão falar, porque a gente sabe que muitas pessoas vão nos criticar porque a gente faz, porque tu é bonzinho, o bonzinho sempre se dá mal, né? Muitas vezes a gente vai ouvir isso, mas a gente tem que continuar assim, né? Se manter com resignação ali, a gente vai sofrer muito com isso, né? Jesus, os apóstolos sofreram isso lá atrás, né? Então vamos manter firme que quando acabar essa etapa, o próprio mestre vai nos convidar para a gente se reunir nessa mesa, nesse banquete espiritual junto com ele, e aí vai ser maravilhoso. Aí a gente vai encontrar a verdadeira felicidade. E aquela moeda que a gente esperava receber, nós vamos receber o centro dela, porque nós concluímos um trabalho que vem sendo feito há muitos anos e que ele começou, né? E que ele depositou todas as esperanças em nós. Então, gostaria de agradecer então vocês por estarem aqui ouvindo a minha palestra, né? Pela paciência, e passo a palavra para o nosso